Bom dia a todos, meu nome é Adriano Galbiati, sou diretor de operações da ETEC Nova Rede Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas e convidá-los a aproveitar ao máximo o webinar que estamos fazendo sobre o tema ransomware. Esse é um tema que vem aparecendo de forma recorrente na mídia, é um tema que alguns clientes estão sofrendo por conta desse tipo de ameaça. Então a ideia é hoje nós falarmos um pouquinho sobre o assunto, mostrarmos para vocês uma abordagem estruturada para o combate de ransomware, inclusive com uma demonstração ao vivo. Para isso eu vou passar o Bruno Ribeiro, Account Manager da ETEC Nova Rede do Brasil, que vai estar mostrando todo o conteúdo para vocês. Fiquem à vontade para fazer questões no chat a qualquer momento e bom webinar. Bom dia a todos, eu sou o Bruno Ribeiro, Account Manager da ETEC Nova Rede. Conforme a breve introdução do nosso diretor de operações, Adriano Galbiati, eu vou ministrar esse webinar com vocês. Peço que todos encaminhem as dúvidas, como ele comentou, e a gente vai ter uma aba no final, um pedaço no final, para a gente poder te sanar as dúvidas e discutir um pouco sobre as soluções. Basicamente, eu vejo que muita gente tem comentado sobre o ransomware, tem falado muito de ransomware no mercado, mas é muito importante que a gente primeiro tenha o conceito do que é o ransomware, tenha a noção de onde surgiu, como surgiu e por que ele é uma ameaça tão forte hoje em dia. Então, um pouco antes de falar de qualquer coisa, eu quero contextualizar com vocês exatamente sobre o que a gente vai discutir hoje. O ransomware ele não é nada, não é um malware, não é um sequestro de informações novo como todo mundo imagina. O primeiro caso de ransomware surgiu em meados de 1990 nos computadores dos Estados Unidos, porém naquela época ele tinha uma problemática de logística. Qual o problema que ele encontrava anteriormente? Como ele infecta as máquinas através de conexões, você não tinha uma internet como você tem hoje. O meio mais fácil de infecção era fisicamente. Então você tinha que levar o seu disquete ou o seu CD-ROM infectado na casa de uma outra pessoa para poder infectar ela. Além da infecção já ser um problema, porque você tinha que ir fisicamente, você não tinha essa disseminação de internet, não tinha essa disseminação de informação como a gente tem hoje, você tinha um segundo problema que, a partir do momento que você conseguia infectar, você tinha que fazer a extorsão, né? A pessoa tinha que pagar aquela quantia de dinheiro para ser liberada da máquina. E como a comunicação via e-mail era extremamente complicada, muitas vezes você não tinha informação de onde era para você depositar, ou depois que você depositava, por exemplo, você não conseguia uma comunicação com a pessoa. Enfim, o ransomware na década de 90 ele teve uma grande problemática de tecnologia. Ele era uma ferramenta extremamente agressiva, como ele já é hoje, porém ele tinha um impedimento de tecnologia na época, né, uma limitação tecnológica. O mundo avançou muito, as coisas mudaram muito e hoje a internet é esse mundo que a gente já conhece. Então, todo mundo hoje tem uma comunicação banda larga, todo mundo tem pelo menos um ou dois equipamentos conectados à internet. E o problema de logística que o ransomware enfrentava na década de 90, hoje é uma arma extremamente poderosa, que é a internet, é a navegação, são os e-mails, as redes sociais, algo que está tão disseminado no nosso dia a dia. Então, só contextualizando, o ransomware ele é um tipo de malware que infecta o dispositivo e tem como característica inutilizar as defesas do equipamento e o próprio equipamento. A partir do momento que você é vítima de um malware desse, de um ransomware, de um sequestro de informação, o seu computador ele tende a ficar inutilizado, com seus arquivos inutilizados, e você só tem duas opções, basicamente, né? Ou você paga, ou você assume a perda de tudo aquilo e formata o seu equipamento, refaz o seu equipamento.
O objetivo do ransomware, além de fazer a criptação, o sequestro da sua informação, é lucrar com isso que acontece, com esse exploit. Então, ele hoje, para se tornar irrastreável, para se tornar cada vez mais difícil rastrear, ele utiliza a moeda mais utilizada na internet, que é o Bitcoin. O Bitcoin hoje, além dele ser extremamente fácil de ser comprado, de ser adquirido por qualquer uma das partes, você não tem um controle, você não tem uma normativa em cima de uma conta de Bitcoin. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode criar um e-mail falso, contanto que consiga burlar os algoritmos, como, por exemplo, o CPF. Você gera um CPF válido, por mais que esse CPF não bata na Receita Federal, mas uma sequência lógica daqueles números você consegue criar uma conta qualquer de e-mail, e com essa conta de e-mail você também consegue fazer uma carteira de Bitcoin. Então, não necessariamente você precisa anexar documentos para ter isso. Tendo isso em vista, a partir do momento que você faz o pagamento, é extremamente difícil ou quase impossível o rastreio disso. Nos últimos 2, 3 anos, esse malware tem tomado uma proporção muito grande. Então, a gente fez um mapa bem breve de evolução dos ataques e mostrou os 4 países mais atacados do mundo até o momento. No caso, primeiro são os Estados Unidos, em seguida o Japão, em terceiro o Reino Unido e em quarto a Itália. O que é algo que preocupa muito nossa posição no Brasil? Hoje nós somos o primeiro país da América Latina, né, no tópico América Latina, nós somos o melhor país, o maior ranqueado de ransomware. Nós estamos na 11ª posição mundial, porém a primeira na América Latina. Bem, isto posto, eu acho que, contextualizando tudo, a gente vai falar um pouco dos acontecimentos recentes. Então, recentemente nós vivemos uma grande movimentação na internet, uma grande movimentação no mundo, que tivemos mais de 300 mil dispositivos infectados, uma infecção global atingindo mais de 100 países simultaneamente, um caos mundial instaurado nas redes sociais. Ele foi extremamente divulgado. Eu acho que isso deu mais força para o ataque, tanto que ele foi Trend Topics do Twitter por 3 dias seguidos. E basicamente esse ransomware ele utilizou um algoritmo que foi vazado da NSA, no caso Agência Nacional de Segurança Americana, e com esse algoritmo que foi vazado, o WannaCry foi criado. O WannaCry visava realmente uma coisa: além de infectar o máximo de usuários possíveis, ele tinha um objetivo fácil, um objetivo muito claro, de adquirir bitcoins. O mais engraçado é que o WannaCryptor, né, que hoje já está na sua versão 2.0, 3.0 e diversas variáveis hoje, ele tem uma característica bem diferente do que a gente tem de paradigma com o malware. Nós falamos muito que o malware ele vem silenciosamente, infecta a sua rede, depois de um tempo ele se espalha, e aí sim ele vai, no caso, evidenciar e inutilizar o seu computador. E isso não é uma realidade hoje com o WannaCry, com os ransomwares de uma forma geral. O objetivo do ransomware, além de executar, ele mostra logo de cara o objetivo dele. Ele já te mostra um cronômetro e já começa a extorsão no momento da infecção. Além desses 2 malwares que causaram uma grande revolução, o Fireball nesses últimos dias também veio incomodando bastante o pessoal. Ninguém sabe até hoje onde foi a origem da infecção desse ransomware, né, do WannaCry, por exemplo. Nós sabemos que alguns são os pontos focais de invasão no mundo, mas isso é de um modo geral. No caso, os e-mails. Hoje, 70% das empresas invadidas por ransomware, eles têm um ponto de entrada por e-mail, e geralmente esses são departamentos onde a gente acaba sendo um pouco mais displicente com segurança. Então, por exemplo,
O RH e o departamento de marketing, por exemplo, são departamentos que recebem diversos e-mails o dia inteiro de fornecedor, de candidatos, de fabricantes. Então, ele tem a necessidade de trabalhar com isso. Um RH, por exemplo, recebe diversos currículos em PDF e você consegue embarcar uma macro maliciosa dentro de um documento em PDF, onde o seu analista de RH vai abrir aquilo. Para ele vai ser um documento válido, porque aquilo faz parte do cotidiano dele, porém, ele vai acabar tendo um exploit na sua rede e se espalhando, né, infectando máquinas e tudo mais. O segundo ponto é por navegação. Hoje, eu acho que o mundo tem a facilidade de navegação no mundo, de você tem um site para tudo, você tem um aplicativo que te direciona para uma página para tudo, então nós acabamos não nos atentando tanto à navegação. Então você tem que ter soluções e processos que consigam te cercar dentro do controle do seu conteúdo que você navega, do conteúdo que você traz para dentro da sua empresa. E com uma crescente gigantesca no mercado, eu acho que uma maior tendência são os dispositivos mobile. Hoje, as invasões são feitas principalmente pelos dispositivos mobile. Inclusive, essas outras duas infecções, no caso, o web e o e-mail, estão dentro do seu dispositivo mobile, é o dispositivo que você tem sempre na sua mão. Você está com o seu celular toda hora na sua mão. E com essa tendência do bring your own device, com essa tendência de cada vez usar menos o laptop, o desktop, você acaba sendo uma vítima um tanto quanto mais fácil para o atacante, visto que você está com um equipamento que geralmente não tem um controle tão apurado nas empresas. Bem, tendo tudo isso em vista, eu acho que o grande problema até hoje tem sido a forma como as coisas têm acontecido. Nesse último acontecimento, que foi chamado de um malware do milênio, o exploit do milênio, e causou esse alvoroço mundial, nós da ETEC Nova Rede, né, conversando com diversas pessoas, indo em cliente, resolvendo algumas crises, notamos que muitos clientes não aderem a um conceito de segurança em camadas. Ele simplesmente vai resolvendo uma crise atrás da outra sem sentar e se planejar. Um exemplo, hoje não adianta você ficar preocupado com a Anacripto e esquecer de todo o resto. Você tem que cercar a sua empresa de uma série de proteções. E não, quando eu falo proteções, não são simplesmente produtos, como eu vou apresentar para você. Então você tem que ter uma conscientização concreta na sua empresa, aliado a um treinamento para que essa conscientização seja cada vez mais aderente, cada vez mais comprometida na sua empresa. Além da conscientização, do treinamento, você tem que ter um monitoramento das suas soluções, um monitoramento dos seus usuários e de tudo que tem acontecido, de tudo que está acontecendo. Você tem que ter a visibilidade total da sua empresa. Você tem que ter processos muito bem estruturados, porque basicamente esse malware que afligiu todo mundo, ele evidenciou a falta gigantesca de processo em todo o mundo, não só no Brasil. Então, por que a gente comenta que é uma falha de processo? O Anacripto explorou uma vulnerabilidade de Windows que foi sanada em março de 2017. Pouquíssimas pessoas se atentaram a isso e atualizaram os equipamentos. Por mais que você tivesse soluções bem configuradas em torno da sua rede, no seu perímetro, você tinha o mais básico, né, o elo mais fraco do seu parking era o seu endpoint, onde você acabou não dando tanta importância, acabou sendo displicente com isso. E aí sim, como uma última camada, depois de conscientizar, treinar o seu pessoal, monitorar os updates, monitorar a sua empresa, ter processos consistentes, você também tem que ter produtos de primeira mão, você tem que ter produtos de primeira linha, para que isso seja para que você tenha o melhor de tecnologia aliado ao melhor de processo dentro da sua empresa. É muito importante mencionar que a ETEC Nova Rede, ela consegue ajudar você em qualquer uma dessas camadas. A ETEC Nova Rede tem um programa desde educação dentro da empresa, consultoria, treinamentos, palestras, conscientização, até a nossa linha de produtos e nossos serviços gerenciados. Então, em qualquer ponto que você esteja, tendo dificuldade, ou que você precisa
melhorar, a ETEC Nova Rede consegue te ajudar. Nós temos pessoas treinadas, nós temos pessoas certificadas em todas as soluções e nós somos especialistas em tudo que nós implementamos. Bem, visto isso, hoje nós vamos comentar um pouco sobre a linha de produtos, né? Visto que todas as outras camadas são extremamente importantes também, mas hoje nós vamos focar na linha de produtos. Nós temos nosso maior parceiro hoje é a Checkpoint. A Checkpoint já é uma empresa muito bem consolidada no mundo de tecnologia da informação, no mundo de segurança principalmente, com uma linha de gates extremamente respeitada, extremamente bem conceituada, entre os melhores do mundo, e além das proteções de anti-bot, IPS, anti-spam, filtro de conteúdo, firewall, que é o que todo mundo também conhece, a Checkpoint vem com uma linha muito forte de extração para uma linha muito forte de ameaças de anti-ameaça de dia zero, de proteção de ameaças de dia zero. Nosso discurso, né, o nosso discurso de boas práticas, de conceito de segurança da informação, é muito alinhado ao que a Checkpoint também entende como a melhor prática em segurança da informação. Em nenhum momento você vai ter um projeto com esse fabricante onde nós vamos ofertar para você apenas uma caixa, apenas uma blade. Nós temos um conceito de segurança em camadas, assim como eu já disse um pouco antes. Então, nós temos firewall, IPS, filtro de conteúdo, anti-bot, antivírus de rede, e aliado a isso nós temos o antivírus de endpoint, a extração de ameaças, a emulação de malwares para todos os seus dispositivos, independente da sua estrutura. É extremamente importante que todo o seu departamento de segurança, toda a sua visão de segurança da informação seja dividido em camadas. Você não vai ter um produto só que vai fazer tudo. Você vai ter uma série de soluções que vão proteger a sua infraestrutura, a sua informação. Hoje, o grande problema que eu vejo, né, são que as empresas acabam não se adequando ao tempo. Por quê? Aquela ideia de perímetro, que o perímetro era o seu prédio, era aquele data center, não existe mais. Hoje todo mundo tem pelo menos um notebook, um celular, você viaja com o seu celular e seu notebook para cima e para baixo, conectando-se em diversas redes, em rede de aeroporto, em rede wireless aberta, sem saber nem o que tem ali. E isso é uma prática extremamente comum. É até uma displicência, às vezes, da nossa parte de não ter essa preocupação. Visto que isso acontece porque a necessidade do mundo hoje é de estar cada vez mais conectado, nós precisamos de uma proteção que se adeque a isso. Nós não podemos engessar o nosso usuário final. Você não pode, em momento nenhum, restringir o seu usuário. Eu acho que hoje a melhor palavra é controlar e mitigar os riscos que você pode ter. Trabalhando aí muito nessa área, a Checkpoint criou uma tecnologia chamada SandBlast Zero Day Protection. O SandBlast Zero Day Protection ele segue exatamente esse conceito de rede infinity. Então, o seu perímetro é onde você estiver. Você não tem mais um perímetro fixo. Enquanto você tiver um celular ou um notebook que tenha qualquer dado corporativo, ali é o seu novo perímetro. Além de ser uma solução extremamente bem conceituada, já vem do terceiro ano com selo recomendado na NSS Labs, terceiro ano com taxa de 99,9% de catch rate do mercado, com diversos diferenciais como emulação a nível de CPU, extração de ameaças, uma emulação na nuvem, que hoje você consegue trabalhar com todos os seus endpoints, direcionando para lá. A Checkpoint vem com uma linha extremamente bem conceituada e muito bem testada. Nós já temos diversos clientes no Brasil, diversos clientes da ETEC Nova Rede já estão utilizando também todas as proteções. No caso, quando a gente comenta a rede Infinity, a gente apresenta as situações onde você consegue se proteger. Então hoje você consegue proteger com o SandBlast Network o seu perímetro físico, ali a sua empresa, o seu data center, né, o seu prédio basicamente, né, a sua corporação física. Porém, a gente sabe que muitos dos serviços hoje já estão na nuvem. Então hoje a Checkpoint já tem
uma parceria já com a Microsoft. Nós temos um equipamento dentro do data center Microsoft integrado ao Office 365. Essa integração funciona extremamente bem e muito rápida. Tá? Hoje, nós estamos até com uma pequena promoção não, um pequeno desafio, que se você pedir para a gente, nós vamos até a sua empresa, te damos 50 licenças de testes, você testa por 60 dias e vê isso funcionando junto do seu e-mail, sem eu exigir nenhuma infraestrutura sua. Tudo é feito em nuvem, tudo é feito num portal onde você consegue controlar os relatórios, onde você consegue ter toda a visibilidade do seu parque e visibilidade também de possíveis ameaças que possam estar ocorrendo. Visto que você já está protegendo a sua rede, está protegendo o seu e-mail na nuvem, a sua aplicação na nuvem, que também em Q3 vai contar com Google Apps, então nós teremos os 2 maiores players do mercado de e-mail, você também tem que se preocupar com os endpoints. E pensando nisso, a Checkpoint criou um produto chamado SandBlast Agent. O SandBlast Agent ele é focado em proteção de dispositivos, do dispositivo para o usuário final, do seu celular, do seu notebook, do seu desktop. É uma proteção que, independente de qualquer outra solução, ela vem para complementar. Em momento algum, citando até a nossa proteção em camada, em momento algum você precisa tirar, por exemplo, o seu anti-malware, independente da marca que ele seja. Por quê? A Checkpoint teve o cuidado de fazer com que isso trabalhe integrado, ele trabalha em conjunto com o seu anti-malware. Então ele é mais uma camada de proteção para deixar você cada vez mais seguro. Focado em proteção de dia zero, focado naquilo que o seu anti-malware realmente não... Nuvem e endpoint, ela é dividida em 2 arquiteturas de implementação. A primeira é o nosso appliance chamado TE, Threat Emulation. O TE é um appliance físico que você pode colocar na sua rede, e com esse appliance físico você consegue fazer todas as emulações on-premise. Isso, a Checkpoint também disponibiliza a Threat Cloud, que é o data center em nuvem da Checkpoint, onde você pode apontar os seus devices, né, o seu endpoint, o seu gateway, o próprio Google, o próprio SandBlast Cloud já é apontado para a nuvem da Checkpoint, né, em parceria com a Microsoft. Então nós temos esses 2 módulos de deploy. Qual é a vantagem, qual é a necessidade de ter ambas funcionalidades? Se por algum motivo você tem um tráfego muito alto, ou você tem algum compliance que não te deixe enviar arquivos para nuvens, você tem uma demanda muito alta, você precisa de algo on-premise, você precisa de um projeto que atenda qualquer necessidade, nós conseguimos encaixar com essas 2 soluções. Hoje é muito simples, cada caso é visto um a um, nós temos especialistas para tratar disso. Voltando agora para o nosso foco, que é o SandBlast Agent, como eu comentei, que é onde eu vejo que a tecnologia, no caso, a displicência é maior. Você tem as diversas blades, sempre a gente vai falar sobre proteção em camada no mundo de segurança da informação. Então, no SandBlast Agent você tem o Threat Emulation, que é quando você recebe um arquivo, quando você está fazendo o download de um arquivo, ele vai direcionar uma amostragem desse arquivo para a nuvem da Checkpoint, emular e verificar. Paralelo a isso, nós temos a blade de Threat Extraction. O que é? No caso, eu vou o seu doc, por exemplo, vou converter ele em PDF, vou te entregar para você conseguir trabalhar. Enquanto isso, eu vou emulando esse arquivo em nuvem. O anti-ransomware, porque por mais que eu emule, por mais que eu extraia as ameaças, caso você seja infectado por algum dispositivo local, como um pendrive, usa na sua rede, tente infectar a sua máquina, nós temos a tecnologia de anti-ransomware para combater isso, parar o malware, matar o processo e poder recuperar os seus arquivos. Importante ressaltar que hoje a Checkpoint é o único fabricante que tenha uma proteção desse tipo. É o único fabricante que te devolve os seus arquivos no estado original e garante a sua continuidade de trabalho. O anti-malware, o anti-ransomware, desculpa, vai ser até um dos itens que nós vamos mostrar hoje ao vivo. O Zero Phishing,
e o Credential Protection são extremamente importantes que a Checkpoint teve o cuidado de desenvolver para o usuário final. Então, um exemplo, vai entrar em qualquer site que tenha um formulário, que tenha um banco de dados que peça usuário, peça senha, peça para você imputar dados na internet, a Checkpoint analisa aquele formulário antes de você colocar a sua informação. Mas para que eu analiso isso? Eu analiso para verificar a veracidade daquilo, a integridade daquilo. Se ele não está te mandando para um servidor fake, se aquela página, ela realmente, aquele formulário é válido, para verificar se você não está imputando os dados e sendo enviado para o lugar errado. Eu vou até tentar mostrar para vocês, funcionando aqui. Então, vou acessar qualquer página da web aqui. Vamos ver se ele vai emular para. Certo, estou abrindo aqui a página do Yahoo. Acho que todo mundo conhece. Vamos tentar entrar aqui no formulário de e-mail. Perfeito. Aqui é o meu formulário de e-mail. A partir do momento que eu clico aqui para imputar meus dados, o anti-phishing da Checkpoint já está agindo, já está verificando e validando para que eu possa imputar meus dados aqui. Ele só libera o meu dados a partir do momento em que ele verifica, em que ele valida e ele me libera para poder fazer um acesso seguro. Ele está pensando um pouquinho. E quando ele terminar, aqui ó, já terminou a análise, está verificado, não tem phishing, é um site seguro, então você pode continuar o seu trabalho, você pode continuar as suas atividades. Alinhado a isso, a Checkpoint também tem uma proteção de anti-bot, independente do seu gate, independente de qualquer outra proteção no endpoint, e um dos mais importantes, que é a nossa análise forense e automação de incidentes. Também é um foco hoje do nosso webinar. A análise forense ela vai te dar uma ferramenta para você poder justificar e poder também defender uma posição dentro da empresa, onde você vai poder falar aonde originou a infecção, quando originou, o que foi perdido, se foi perdido alguma coisa, o que recuperou. Você consegue ter todo um estudo de caso e também adicionar isso em relatórios, adicionar isso com uma ferramenta de CIEM, por exemplo, que você tenha, e poder levar esse projeto, enriquecer as suas informações, ter cada vez um ganho maior aí no quesito de informações. Visto tudo isso, vamos ver funcionando, né? Então, vamos tentar fazer aqui. Essa é a minha máquina virtual, que eu acabei mostrando para vocês aqui. Ransomware, um cripto aqui na minha máquina. Eu vou disponibilizar aqui. Da forma como ele está aqui hoje, ele não causaria mal algum. Por quê? Ele está encriptado, ele está com senha, então é um download que qualquer um conseguiria fazer. E isso pode até acontecer, você pode estar com um pendrive com um arquivo malicioso com senha ali dentro. Mas a partir do momento em que você descompacta, que você tem que ter a senha para descompactar, aqui ó, Checkpoint já identificou que esse arquivo ele é malicioso e já foi movido para a quarentena. Então ele nem deixa você atuar nesse caso. Você não consegue nem executar o malware. Pode ver que ele até já excluiu o meu WinRAR aqui, o meu arquivo zip no caso, e já para conter totalmente o foco de infecção. Isso foi movido para a quarentena. Meu SandBlast já está funcionando e analisando, já terminou a análise. A gente vai ver agora um pouco do relatório forense aqui. O relatório forense está disponível tanto no equipamento, né, no endpoint, quanto ele vai ser disponível também na sua gerência centralizada. Você consegue integrar tudo lá e também, como eu comentei, até para um CIEM. A ação
era um malware ativo que foi bloqueado. Além desse malware, já tem aqui as chamadas de como as chamadas que ele fez, o nome do arquivo. Temos também o número do incidente, temos o hash do arquivo. Ele não detectou nenhuma atividade suspeita, porque como nós temos o Threat Emulation aqui, e o Threat e o Anti-Ransomware, ele detectou antes mesmo do arquivo poder agir. Ele já verificou, ele já notou que aquele tinha um registro diferente, tinha um registro, um comportamento de malware, e bloqueou e simplesmente removeu aquilo. Nós temos aqui uma árvore de incidente, como eu comentei, nós não vamos ter processo porque nem chegou a executar. Ele foi tão rápido que nem executou o malware. Porém, nós temos que viver numa realidade onde pode acontecer o seu equipamento ser infectado por algum outro motivo. Você pode estar com essas proteções aqui e de antibot desabilitados apenas com a ferramenta de forense e anti-ransomware. E nós vamos mostrar para você que a gente garante que isso funciona. Eu preparei um vídeo, né, porque demora um pouco mais do que simplesmente mostrar ele bloqueando, e eu vou apresentar para vocês agora. Esse vídeo ele foi feito com o vírus WannaCry até. Nós desabilitamos, pode ver que o equipamento está protegido pelo checkpoint, o iconezinho aqui. Do lado direito estão todos os arquivos, nós simulamos alguns arquivos válidos, então tem imagem, tem arquivo, tem planilha, tem arquivo de texto, e aqui está o executável do WannaCry. Por que nós deixamos um ícone do Excel? São técnicas que os hackers acabam fazendo para induzir o usuário a clicar mesmo. Mas a gente vai mostrar aqui que realmente é um executável, só para não deixar dúvida. Então ele é executável, ele é um arquivo malicioso, existente e ativo. A gente vai executar para vocês verem aqui. Então, desabilitado ali, né? A gente acabou desabilitando, só para você ver ele infectando. Então minha máquina totalmente infectada, já estão sendo encriptados. Então foi o cenário que muita gente no meio de maio aí. Crescendo, está sempre monitorando o Sandblast Agent está sempre monitorando o meu endpoint, ele já notou uma ação maliciosa e já um ransomware foi executado. Ou seja, eu já estou analisando, já estou verificando o que pode ser feito e já coloquei a infecção em quarentena, assim como nós colocamos o outro. Porém, aqui ele infectou os arquivos, com 37 arquivos, à minha esquerda mostrando tudo que foi infectado, e eu quero restaurar meus arquivos porque o malware já foi contido. Então agora, restaurando os arquivos, isso é feito de forma... aqui nós deixamos para que vocês consigam ver a interação com o sistema. Porém, isso pode ser feito totalmente transparente para o usuário. Para alertar o mínimo possível, somente o administrador teria acesso. Pode ver que eles já estão de volta, todos os arquivos foram recuperados, e a solução foi extremamente efetiva. Esse cenário é um cenário bem mais crítico, é um cenário muito mais agressivo, mas é importante a gente mostrar o poder que a ferramenta tem. Eu vou abrir agora no final um pouco do espaço para algumas dúvidas que vocês possam ter, pode enviar aqui no chat, pode mandar e-mail, e da forma que for mais fácil para vocês. Opa, chegou uma dúvida aqui, vou dar uma lida para vocês e já vou responder na sequência. Quais sistemas operacionais são compatíveis com o Sandblast Agent? É o seguinte, o Sandblast Agent ele é compatível hoje apenas com Windows, então qualquer Windows acima do 7, Service Pack 1, 32 ou 64 bits é compatível com o nosso endpoint. Perfeito, tem uma outra aqui. Quais as máquinas de emulação... Quais sistemas operacionais de emulação da Checkpoint? A Checkpoint hoje conta com diversos sistemas operacionais, mas os principais são o Windows 8, 8.1 e o Windows 10. Nós já temos prognóstico, já temos aqui
alguns Windows Servers já rodando no data center da Checkpoint, porém, se você comprar a solução on-premise e tem desejo de colocar uma máquina sua para fazer uma emulação, a gente consegue também liberar uma API e fazer uma implementação de uma máquina customizada, conforme você queira. Não é, até porque hoje em dia as máquinas são extremamente dinâmicas e aquele comportamento realizado pela Checkpoint já é algo para realmente fazer o malware funcionar, para fazer o exploit da vulnerabilidade nas máquinas. Certo, estão me perguntando aqui se a gerência é a mesma do endpoint e dos gateways. Não, a gerência não é a mesma porque você tem tratativas diferentes, porém, você pode os logs e os reports do endpoint para o mesmo correlacionador de eventos que você está deixando no gateway e para a mesma plataforma de relatórios da Checkpoint que você já tem hoje para o gateway. Certo, estão perguntando aqui qual o máximo do arquivo máximo que eu consigo emular. O SandBlast da Checkpoint hoje, ele tem uma limitação de até 100 megas de emulação. Então, se você receber um anexo maior que 100 megas, ou fizer um download de um arquivo maior que 100 megas, a gente não consegue emular. Mas hoje é o maior do mercado, todo mundo faz até 10 megas, até 15 megas. A Checkpoint já tem a preocupação de fazer até 100 megas, por mais que esse não seja um cenário comum. E em Q3 agora, isso vai ser expandido para até 200 megas. Não é usual, não é comum, mas é algo que a gente já está se preparando no caso surja alguma necessidade específica, isso já vai estar desenvolvido. Certo, teve uma pergunta aqui que questionou o seguinte: hoje eu não sou usuário Checkpoint, né, de gateway, eu posso ter o SandBlast Agent? A resposta é sim. Independente de você ter um gateway de uma outra empresa, independente de você ter um software de emulação de uma outra empresa para proteger o seu perímetro, o SandBlast Agent ele é totalmente compatível com a sua infraestrutura. São coisas segmentadas, são coisas que você precisa ter toda a estrutura Checkpoint para ter mais essa proteção. Porém, a Checkpoint, obviamente, tem uma interação melhor quando você tem toda a sua infraestrutura Checkpoint, você consegue concentrar logs, eventos, correlações, tudo dentro de um mesmo lugar. E também, até para a questão de políticas, você consegue ter políticas extremamente... você consegue ter uma política extremamente compatível de um produto com o outro. Teve uma pergunta aqui perguntando sobre licenciamento. O licenciamento dessa unidade, né, do SandBlast Agent, ele se dá pelo número de dispositivos que você precisa proteger e também por uma manager. Você tem que ter um container ou pelo menos uma unidade de gerência centralizada para poder fazer a gestão, poder fazer a implementação aí do seu projeto de SandBlast Agent. Então, basicamente, você compra uma licença de manager e uma licença para o número de endpoints que você deseja proteger. Bem, pessoal, não tendo mais dúvidas, eu agradeço o tempo de vocês, agradeço toda a paciência, deixo aqui meus contatos para que vocês possam ligar para a ETEC Nova Rede, para que a gente possa fazer os mesmos laboratórios, os mesmos testes que nós fizemos aqui em uma demonstração, em uma futura POC com vocês, com qualquer uma das soluções já demonstradas. Informo que a ETEC Nova Rede está totalmente à disposição para qualquer necessidade de ajuda que vocês tenham. É importante ressaltar que no próximo mês nós iremos fazer um outro webinar sobre dispositivos móveis, proteção em dispositivos móveis, também focado nesse mesmo problema de vulnerabilidades, como os dispositivos móveis são muitas vezes negligenciados, e nós iremos tratar esse assunto. Esses são meus contatos, eu agradeço muito a todos, tenham um ótimo dia.